Neymar não quer Jorge Jesus na seleção brasileira, aparece novo time espanhol interessado em Antony e Cuca quer Dudu no Galo. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola. Quero começar a edição dessa sexta do Mercado da Bola pelo futebol brasileiro. Vamos começar falando sobre o Santos. Eu tinha trazido em uma das últimas edições do Mercado da Bola que o Galatasaray da Turquia estava interessado em um goleiro do Santos, o Gabriel Brazão, que inclusive ontem pegou o pênalti decisivo contra o CRB. Agora, informação divulgada pelo portal do UOL é de que o goleiro reserva do Brazão, que é o João Paulo, foi sondado por dois times aqui do futebol brasileiro, o Cruzeiro e o Fluminense. Com o Brazão muito bem como titular, o João Paulo tem jogado pouquíssimo. Ele tem só um jogo em 2025. Então uma saída para ele poderia até ser uma boa alternativa. Só que, como eu disse, tem ligação uma coisa com a outra. Não vai dar para o Santos negociar o João Paulo, que é o reserva imediato do Brazão, se o Brazão no meio do ano for jogar no Galatasaray. Então, pelo menos por enquanto, o Santos tem bastante cautela na possibilidade de liberar o João Paulo, que está com 29 anos e tem contrato ainda com a equipe da Vila Belmiro até 2027. O Vasco está muito perto de anunciar oficialmente o seu novo treinador. E ele será um velho conhecido da torcida Cruz Maltina, Fernando Diniz, treinador que está livre desde o começo desse ano, quando foi mandado embora do Cruzeiro. Ex-treinador do Fluminense, do São Paulo, do Santos e também da seleção brasileira. Um nome que agrada muito ao presidente Pedrinho. De acordo com a informação do jornalista André Hernan, as conversas estão muito bem adiantadas e o acordo pode ser finalizado ainda nessa sexta-feira. Com o Diniz, de fato, sendo confirmado no Vasco, vou ficar bem curioso para ver como que vai ser esse trabalho. Vocês sabem que por muitas vezes os trabalhos do Diniz são 8 ou 80. E ainda mais no Vasco, em que você não tem jogadores de tanta qualidade técnica para fazer, por exemplo, aquela saída de bola que ele gosta, isso pode dar problema. Então, torcedores do Vasco, eu ficaria muito preocupado. Vamos a atualizações do futuro do atacante Dudu? Nessa sexta-feira, o portal do GE divulgou que o Cruzeiro conseguiu encaminhar a rescisão de contrato do atacante Dudu. Isso foi feito em conjunto com o empresário do jogador, o influente André Cury. Então, o jogador de 33 anos deve ficar nas próximas horas livre no mercado e poderá assinar a custo zero com qualquer outra equipe, tanto do Brasil quanto do exterior. Vai estar deixando o Cruzeiro após apenas 16 jogos em 2025 e 2 gols marcados. Passagem frustrante, tendo em vista que era um objeto de desejo do Alexandre Matos desde a metade do ano passado, naquela oportunidade que teve toda aquela polêmica quando ele saiu do Palmeiras, depois desistiu de sair, enfim. Tem já um time de Minas muito interessado na contratação do Dudu, o Atlético Mineiro. Foi publicado pelo jornalista Thiago Fernandes que o Atlético Mineiro está pronto para ir atrás da contratação do Dudu, ou seja, podem ficar com o jogador que estava jogando no rival. E a contratação do Dudu no Galo, ela é um pedido especial do técnico Cuca. O Cuca foi treinador do Dudu nos tempos de Palmeiras, inclusive juntos foram campeões brasileiros em 2016. Em determinado momento, Dudu foi até capitão do Palmeiras sob o comando do Cuca. Sem contar que no Atlético, se o Dudu fosse contratado, ele reencontraria vários companheiros dos tempos de Palmeiras. Rony, Gabriel Menino, Caio Paulista e por aí vai. Partindo para o futebol internacional, eu quero apresentar a vocês o destino mais provável para o meio-atacante alemão Thomas Müller, lenda do Bayern de Munique, tendo feito sua carreira inteira no Gigante da Baviera. Müller deve deixar o Bayern ao final dessa temporada, que é quando também vai acabar o seu contrato com o clube. Ele acabou não chegando a um acordo para a renovação do seu contrato e vai ficar então livre, sem equipe. Publicação do jornal alemão Bild é de que o Müller já tem um provável destino. Esse provável destino deve ser o futebol dos Estados Unidos,
onde já há algum tempo o Los Angeles FC tem muito interesse na sua contratação. Lembrando, ele está com 35 anos, totaliza 41 jogos nessa temporada, lembrando que ele não é mais titular, tem 6 gols marcados e 6 assistências. Pode acabar indo para os Estados Unidos para encerrar a carreira para a fase final, assim como fez o Marco Reus, ex-Borussia Dortmund, que também joga em um time de Los Angeles, mas no caso do Reus, joga no Los Angeles Galaxy. Luka Modric e Lucas Vazquez vão renovar com o Real Madrid. Mas calma, eles não vão renovar por mais 1 ou 2 temporadas, e sim por mais 2 semanas. Aí você deve estar se perguntando, qual que é a lógica disso? Bom, tanto o meio-campo croata quanto o lateral direito espanhol, eles têm contrato só até o final dessa temporada. Então o contrato acaba no final do mês de junho. Só que agora, entre os meses de junho e julho, o Real Madrid estará na disputa do Super Mundial nos Estados Unidos. Então, para que o Modric e o Lucas Vazquez consigam participar do torneio, o Real Madrid vai renovar com eles por mais 2 semanas. E só depois vai definir se eles renovam por mais uma temporada ou se vão embora do clube. Essa informação foi divulgada pelo jornal espanhol AS e a tendência é de que outros times que têm jogadores em fim de contrato adotem a mesma medida do Real Madrid. O atacante Antony está vivendo um momento especial no futebol espanhol. Depois que ele saiu do Manchester United e foi por empréstimo para o Betis, ele parece outro jogador. Está muito mais confiante, voltou a marcar gols e voltou principalmente a jogar bem. Está de fato com a confiança em dia. E ele pode continuar na Espanha para a próxima temporada, mas sem jogar no Betis. Isso porque apareceu um outro time do país interessado na sua contratação. Foi noticiado no programa El Chiringuito lá da Espanha que, além do Betis ter o desejo de comprá-lo, de ficar com ele de maneira definitiva, agora o Atlético de Madrid do Simeone também manifestou interesse na contratação do atacante brasileiro. E o Manchester United já definiu mais ou menos o valor que vai querer para negociá-lo na próxima janela. Um valor entre 40 e 50 milhões de euros. Desde sua chegada ao Betis, Antony tem 6 gols e 4 assistências em 19 jogos. Olhando com bastante cautela tudo o que ele tem feito. Eu acho que ele sair do Betis e de repente jogar no Atlético pode ser um baita tiro no pé. Por que eu falo isso? Porque no Betis ele foi muito bem abraçado, tá jogando bem, tá cada vez mais entrosado. E outra, o Atlético tem um estilo de jogo muito específico, de por muitas vezes jogar fechado, é um time que prioriza mais a marcação, explorar contra-ataques. Eu não sei se esse é muito o estilo de jogo do Antony, para ser bem sincero. Então acho que ele, de repente, sair do Betis para ir pro Atlético poderia ser um baita erro. Agora, o assunto volta a ser seleção brasileira. Com a queda da negociação do Ancelotti depois do Florentino Pérez não liberar a saída dele sem pagar multa, a seleção brasileira está partindo para novos alvos. Então, nesses últimos dias tem se falado muito em 2 nomes. Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, e Jorge Jesus, que pelo menos por enquanto ainda é treinador do Al Hilal, mas pode ser demitido oficialmente a qualquer momento, já que isso já tem sido muito comentado na imprensa saudita e ele foi eliminado nessa semana do principal objetivo do clube na temporada, que era a Liga dos Campeões Asiática. Então o nome do Jorge Jesus está ganhando muita força, até porque ele já ficaria livre no mercado agora no meio do ano, e ele já manifestou por várias vezes o seu desejo de treinar o Brasil. Só que agora ele tem um nome influente contrário à sua contratação. Segundo informação do jornal O Globo, o Neymar é contrário à contratação do Jorge Jesus. E essa opinião do Neymar pode ser refletida na decisão da CBF de contratar um novo técnico. Querendo ou não, o Neymar ainda é o nosso jogador mais influente, é um jogador que ele, historicamente falando, tem muita influência, muito poder dentro da seleção, e o Edinaldo Rodrigues pretende levar isso em consideração na escolha do novo técnico. Tanto que o Neymar apoiava a contratação do Ancelotti. Agora, a do Jorge Jesus ele não aprova, já que ele teve um conflito com o treinador português nos tempos de Al Hilal. Ou seja, a CBF vai dando uma influência muito grande para o Neymar e isso pode acabar interferindo na escolha do próximo treinador. O que eu acho disso? Um absurdo. Eu acho que a CBF que tem que ter essa autoridade, esse entendimento de ver quem pode ser o próximo treinador, avaliar por experiência,
por potencial, mas não porque o Neymar não gosta de fulano, não gosta de ciclano, nada disso, até porque o Neymar nem está apto para jogar, não joga na seleção desde 2023 e falo isso até com um pouco de dor no coração, mas não é garantia nenhuma que o Neymar vai estar na Copa do ano que vem. Eu sei que é o desejo dos fãs, mas com as atuais condições físicas dele, o que garante que ele vai chegar apto a ser convocado? Então você vai de repente mudar todo o planejamento porque o Neymar não gosta do cara, sendo que o Jorge Jesus é um bom treinador, experiente, competente. Acho que a CBF precisa rever essa questão. Queria agora saber a sua opinião aqui nos comentários. Comenta aí se você concorda com o Neymar ter tamanha influência na seleção para não querer o Jorge Jesus por lá. Põe sua opinião aqui nos comentários sobre todas as notícias para que eu possa ler o que vocês pensam também. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini vai ir aqui. Valeu, falou e fui!